Olá, boa noite, Antônio. Boa noite, Marisa. Oi, boa noite, Fernando. Boa noite, Yamato, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bem. Tudo ótimo. Então, vamos lá, gente. Nós já estamos, eu estou conferindo aqui, nós já estamos ao vivo no Facebook e no LinkedIn, né? Então, uma excelente noite para todos. Hoje, dia 9 de julho, temos o prazer de estar com vocês aqui para falar sobre um tema bacana, que é a situação econômica e perspectivas sobre o futuro empresarial e na visão de um executivo. Daqui a pouco nós vamos falar sobre ele, né? Então, pessoal, para iniciarmos, quero passar um pouquinho para vocês quem eu sou e quem que é a Gluck, né? Eu sou o Fernando Nunes, eu sou CEO da Gluck Consulting, sou um executivo que fiz a minha carreira na área de recursos humanos, atuei em empresas como Schneider Electric, Syngenta Proteção de Cultivos, Panalpina, empresa de logística, e em 2010 eu resolvi fundar a Gluck. Quem é a Gluck? A Gluck Consulting, né, nós estamos há mais de 9 anos atuando no mercado do Brasil e América Latina. Nós somos uma consultoria com foco em recursos humanos, mas nós atuamos em outro segmento também que eu já vou explicar para vocês, né? A Gluck Consulting, hoje, representa uma associação internacional no Brasil chamada Experts for Experts. É uma associação de consultores que nós representamos eles no Brasil, eles ficam baseados na Suíça. Nós temos uma representação exclusiva deles aqui no Brasil. A Gluck Consultoria, hoje, ela tem 2 escritórios no Brasil, um em Campinas e um em São Paulo, e um escritório em Miami. Nós atuamos aí nós somos referência hoje no Brasil, atuando como recursos humanos para empresas de logística, supply chain e comércio exterior. Tá? Na Gluck nós temos hoje 4 divisões, sendo elas uma de Talent Search, que nós fazemos a parte de recrutamento e seleção de um nível especialista até um gerente médio. Nós temos a divisão de Top Management, que nós fazemos a parte de Executive Search para C-Level e um diretor, um gerente sênior, um diretor e um C-Level. Nós temos a área de DHO Development, que nós fazemos toda a parte de RH estratégico, orientação de carreira, nós fazemos toda a parte de desenvolver profissionais, e aonde que daqui a pouco a Marisa vai explicar um pouco melhor para vocês, porque a Marisa é nossa sócia e diretora dessa área, né, de DHO Development. E nós temos a área de Gluck Project. Gluck Project, nós temos a Interim Management, Interim Search, nós temos aí a parte até de Merge Acquisition, nós fazemos a intermediação de projetos de compra e vendas de empresas no segmento de comércio exterior. Prazer estar com vocês esta noite. Nós temos aí pessoas já fazendo comentário, é esse ponto que eu ia falar. Então, nós estamos ao vivo no LinkedIn e no Facebook. É um prazer enorme receber os comentários de vocês. Então, nós gostamos de comentários. A nossa live ela fica muito mais rica com comentários e perguntas. Então, vocês que estão nos assistindo, por favor, escrevam perguntas, façam um comentário, que aí estarei aqui lendo tudo e repassando para o nosso convidado e para a Marisa, e a gente faz um bate-bola para responder as perguntas de vocês. Um único recadinho antes, o último recadinho nós estamos nessas 2 plataformas, LinkedIn e Facebook, façam seus comentários e depois compartilhem. Eu vou depois compartilhar com vocês todos os nossos vídeos das lives anteriores, elas estão no blog da Gluck, tá? E também no nosso canal do YouTube. Eu vou depois compartilhando tudo com vocês aqui, tá ok? Então, eu quero passar a palavra para a nossa diretora, a Marisa. Marisa, boa noite. Gostaria que você, hoje vai fazer uma dinâmica um pouco diferente, eu queria que você se apresentasse e falasse para o pessoal quem que é a Marisa.
Boa noite mais uma vez, Fernando. Boa noite, Amato. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. É um prazer ter um público seleto, mais uma vez. Como o Fernando falou, façam perguntas, porque as perguntas sempre são saudáveis, né? Eu acho que agita e interage bastante conosco aqui. Bom, eu sou a Marisa, como o Fernando disse. Eu tenho 32 anos de trabalho, desses 32, 26 focados em recursos humanos. Trabalhei em diversas multinacionais, trabalhei na Seva, eu fui responsável pela América Latina, DHL, trabalhei 6 anos, Grupo TPV, que é a marca AOC, uma empresa chinesa, como diretora de RH também, e minha última passagem foi como vice-presidente de RH no Dia Supermercado, que acho que todo mundo conhece, né? Todo mundo fala sempre, tem uma loja do Dia na esquina da minha casa. E em janeiro, eu assumi essa responsabilidade, me associei à Gluck como partner, para a gente poder desenvolver toda a área de recursos humanos para os clientes. Então, o que é desenvolver essa área de recursos humanos? Oferecer para os clientes um RH estratégico, pessoas que, muitas vezes, as empresas não têm um departamento de RH, então, querem contratar uma avaliação de desempenho, uma pesquisa de clima, ou pontuar mesmo mensalmente algumas atividades de recursos humanos. Então, essa é uma oferta que a gente faz para os nossos clientes. A questão de coaching, mentoring, orientação de carreira, employer branding, para a gente alavancar a marca das empresas aí no mercado e também internamente, treinamentos operacionais, treinamentos comportamentais, fazer uma análise, um span of control, para ter noção da quantidade de pessoas que a gente, de fato, precisa em cada departamento, mapeamento REI dos cargos e salários de todos os executivos, enfim, toda essa vasta, todos os subprocessos que todo mundo conhece na área de recursos humanos. Só que recrutamento e seleção já existia desde quando a Gluck foi criada. Então, eu vim para somar toda essa oferta todo esse cardápio adicional para os clientes da Gluck. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Eu sou coautora até agora de 4 livros, estou escrevendo mais 2, até o final desse ano, acho que vai ser o lançamento, se Deus quiser, vamos ver como é que vai ficar essa pandemia, né? Mais 2 livros. Sou paralela à Gluck também, eu sou conselheira da Prime. Prime é uma empresa de networking, focada em relacionamento. O público da Prime são os C-levels, então é gostoso interagir com pessoas que agregam para nós. Então, assim, a Prime é uma empresa diferenciada aí no mercado, e eu estou lá na cadeira de RH como conselheira. É isso. Obrigada. Legal, Marisa. Muito obrigado pela sua apresentação. E antes de eu passar a palavra para o nosso convidado, né, eu queria passar para vocês um grande agradecimento que eu tenho ao Antônio Amato, que quando nós solicitamos, por intermédio da Marisa, um tempo dele para conversar conosco, né, ao vivo, aqui com vocês, sobre algum tema, ele de prontidão quis, né, falar conosco, passar um pouco da experiência. Então, o nosso convidado de hoje é o Antônio Amato. Ele é um consultor, conselheiro de empresas, é gerente geral e faz gestão de algumas empresas também. O Luiz Amato, ele tem uma grande experiência, né, vivência administrando empresas, projetos, serviços. Ele atuou em empresas em grandes multinacionais em segmentos diversos. Atualmente, o senhor Antônio Amato, ele é membro do conselho e consultor sênior de algumas empresas. Antônio, mais uma vez, obrigado, uma ótima noite, e conta um pouco para o nosso público quem que é você. Boa noite a todos. Queria agradecer a presença aí nesse horário de jantar de todos que estão nos acompanhando. Queria agradecer também muito o convite que você, Marisa e Fernando me fizeram. Para mim é uma honra e um prazer estar aqui presente e passar um pouquinho do que eu penso
diante dessa pandemia que, para a maioria de nós, eu acredito que a maioria de todos que estão nos acompanhando, é a primeira vez que passam por uma situação como essa. Eu sou Antônio Amato, engenheiro e administrador, trabalhei em multinacionais, construí 2 fábricas no Brasil, uma no exterior, fiquei no Egito e nos Estados Unidos, e depois de vamos dizer, uma incursão sobre multinacionais, aí eu, em função também do mercado, resolvi abrir a minha empresa de consultoria. O que eu posso dizer de mim é que eu sou um generalista, ao contrário do que muita gente falava na época, que você tinha que ser especialista. Por exemplo, nos Estados Unidos, o cara era especialista naquilo e morria sendo especialista. Eu sempre achei que as pessoas tinham que ter uma visão global, principalmente no nosso país, né? Que a gente tem que dançar conforme a música, para dizer o português claro. A gente passa por uma crise, passa por outra, mas uma coisa, de novo, eu vou falar, eu acredito que a gente tinha a ideia do que a gente ia ver pela frente, né? Então, eu tenho muito prazer de estar com vocês. Eu queria estruturar um pouquinho essa conversa, falando sobre o Brasil, ou a situação antes da pandemia, falar durante e depois, porque o passado é passado, não adianta, não temos como mudar. Então, mas eu acho que era bom, só para conjecturar, falar do que estava acontecendo antes da pandemia, né? Era uma recuperação, nós estávamos numa recuperação gradual, melhora dos fundamentos, as coisas estavam andando, importância de agências de reformas no teto de gastos, reforma da Previdência, reforma trabalhista, privatizações e desinvestimentos. Então, a coisa estava andando. Talvez não como todo mundo esperava ou gostaria, mas a coisa estava andando, a gente estava vendo uma recuperação gradual, inclusive até no nível de empregos, né? Acordos comerciais foram feitos, cadastro positivo, lei da liberdade econômica, avanço na adequação dos códigos da OCDE, que é uma coisa que a gente está postergando sempre, e não fazíamos parte da comunidade, e a gente já estava indo para esse caminho. Infelizmente, essa crise nos pegou aí na contramão, e de repente tivemos que tomar algumas atitudes e umas decisões que não tinha como ficar de fora, né? Então, eu acredito, acompanhei aí o que eu vou falar para vocês está bem baseado pelo Banco Central do Brasil. Então, a gente estava numa situação confortável, que a gente tinha um grande colchão contra choques, tínhamos 400 bi de dólares de reservas, e isso daí nos deu, talvez, um empurrão para a gente poder encarar essa situação de uma maneira não tão traumática, né? O cenário... Deixa eu só... Desculpa, Mato, deixa eu só aproveitar esse teu momento. Você entrou no assunto, então eu já queria lançar uma pergunta. Com toda essa crise, e na verdade estamos falando de Brasil e mundo, né? Infelizmente pegou todos nós. Com essa crise mundial, o que acontece com o mercado? Você acha que essa é a primeira vez que uma epidemia impacta assim tão pesado todos os países? Olha, eu vou te falar, na outra crise lá da febre espanhola, eu não estava aqui, né? Eu acho que ninguém de nós. Mas a verdade é que nunca, nessa nossa geração, na minha geração e na de vocês, talvez não seja, mas a gente nunca passou por uma situação dessa. A gente está vendo, estamos vendo lá os Estados Unidos, até os Estados Unidos sofrendo, né? No primeiro momento, uma queda dramática no número de empregos, e o cenário mundial não estava, de maneira alguma, preparado para essa situação. Então,
que é importante, né? Que os bancos centrais tivessem um movimento rápido, que eu acho que o Brasil, nesse caso, ele respondeu condignamente, né? Então, vamos dizer, se mexeram, vamos dar auxílio especial lá para os mais necessitados, vamos... mas o que acontece? Eu acho que houve um delay entre a gravidade da situação, que não vamos entrar nesse mérito lá, se a China tinha que ter avisado ou não, que é uma polêmica aí, nós vamos ficar falando a noite inteira. Mas a verdade é que, de repente, a gente se viu no meio. E se nós temos uma vantagem nisso, é que nos outros países ela chegou antes. Então, nós tivemos essa condição de aprender em relação ao que os outros países já fizeram, porque os outros países estão saindo e nós estamos aí no meio dela e numa situação aí meio complicada aí de aumento e lockdown, e deixa de sair do lockdown, mas isso daí é uma questão para outra discussão, né, Marisa? Mas que talvez, eu concordo com você, isso talvez tenha nos ajudado, ainda que estamos no momento crítico da pandemia, mas aprendemos com os outros países, né? Então, acabamos, de novo, ainda que estamos num momento terrível, mas aprendemos, né, Mato? De alguma maneira, estamos aí saindo de um momento crítico, porém com o aprendizado dos outros países, né? É uma sensação de já ter visto o filme, né? Exatamente. Então, eu acho que talvez até uma atenção maior no que está acontecendo lá fora fosse mais significativa. Mas eu acho que nós estamos aprendendo, não é a pior situação do mundo, só que o Brasil tem as suas particularidades, né? Nós pegamos numa situação que nós estávamos no verão e, pelo visto, o vírus ele não era tão resistente no calor, e agora nós estamos chegando no inverno, então, infelizmente, eu acho que tem um ponto de atenção aí. Exatamente. Eu queria que você comentasse mais um pouco, Amato, sobre o primeiro ponto, quando você, do que você falou, que sabemos que antes da crise do Covid, nós já tínhamos desafios, né? Você estava até falando um pouco isso, e sobre o futuro do Brasil e tudo mais. Estávamos indo bem, estávamos, na medida do possível, né, estávamos trilhando um futuro aí promissor, né? E até os investidores lá fora estão bastante de olho, como sempre, querem investir muito no Brasil e tudo mais. E aí aconteceu tudo isso, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre isso. Então, o que acontece, né? Nós estávamos nessa escalada virtuosa aí, que estava melhorando, começou a vir um fluxo de capitais, mas, de repente, o que acontece? Vem essa crise, o que a gente economizou na reforma da Previdência já foi gasto por correção, não deu nem para o cheiro, vamos dizer assim, e houve vamos dizer, uma saída do fluxo de capitais, né? Então, tinha uma entrada de fluxo de capitais, aí os caras se retraem e vão levar para os mercados onde eles têm mais garantia, né? Uhum. Então, isso daí é um cenário que não tem como fazer, e é uma coisa que nós vamos ter que trabalhar para poder retomar isso e trazer de volta esse fluxo. Eu tenho ouvido muito, Amato, e não sei, você é um especialista nesse tema, eu só tenho ouvido, então eu gostaria de confirmar com você. Esse momento, ele é mais apropriado para exportações aqui no Brasil? Olha, eu vou te falar, eu não sou tão especialista assim, mas acho que tem uma lógica, né? O Brasil Sim. tem que exportar, não tenha dúvida. Está trazendo dólar, e o dólar alto ajuda muito as empresas exportadoras. Então, Sim. algumas empresas que talvez nunca pensassem em exportar, eu garanto para você que já está no roadmap deles de pensar em exportações. Né? Esse dólar está ajudando. Agora, uma coisa que eu queria comentar, e é um pensamento particular, eu acho que o Brasil tem que parar de exportar
commodities e matéria-prima. Nós precisamos agregar valor, né? Só que não é amanhã que nós vamos, hoje ou amanhã que nós vamos ter. Então, isso é uma lição de casa que eu acredito que os nossos industriais, os nossos empreendedores, eles têm que fazer, né? Mas, porque a gente fica exportando, por exemplo, soja. Pô, aí todo mundo, todo ano, o Brasil bateu recorde de produção. Legal. Então, aumentou $0,5 na tonelada lá em Chicago, não sei o quê, e $0,5 não faz nada. Então, se a gente estivesse esmagando a soja, exportando óleo, por exemplo, café, vamos preparar o café, vamos mandar o café. Por exemplo, café. A Alemanha é o maior exportador de café em pó, né, o café blend, e o Brasil é o maior produtor. Pô. Pois é. Então, nós exportamos o café em grãos. Bom, é só para falar. Então, eu acho que a lição de casa tem que ser feita. Nós temos muita coisa aí pela frente. O Brasil ele tem um potencial incomensurável. Nós temos uma território agriculturável maior do que a agricultura dos Estados Unidos, para você ter uma ideia. E a gente tem que explorar isso, mas agregar valor. Pô. Não minério de ferro, vamos exportar a chapa já preparada, pô, né? Então, isso daí é uma coisa. Só para um parênteses, hoje, a soja fechou em alta na Bolsa de Chicago, então o produtor já está contente. Infelizmente, ou felizmente, o dólar caiu. Então, nós estamos, vamos dizer, nós não ganhamos nem perdemos. Tá? A soja aumentou, o dólar diminuiu, o exportador ficou na mesa. Estamos 0-0. Eu também concordo com você, Amato. O Brasil tem muitas possibilidades, muitas oportunidades, né? Basta realmente as pessoas ficarem alertas para isso. Então, mandar a soja, mandar o grão do café, e aí a Alemanha, para mim, isso era desconhecido para mim, de que a Alemanha é muito esperta, né? E ela não planta não tem um pé de café. Você viu como é que o mundo é dos espertos, né? Bem que é esse ditado e é o correto, né? Então, eu acho que eu concordo com você, porque não é difícil, né? O Brasil já tem o grão, tanto da soja como do café, e aí ele pode preparar e exportar a chapa. Então, eu concordo com você que o Brasil tem muitas oportunidades, né? Um país riquíssimo, como nós falamos até a semana passada na outra live, né, Fernando? O Brasil, ele tem ofertas, ele é promissor, ele tem condições de, plantação, a agricultura aqui não tem para ninguém, né? Realmente é uma condição de agricultura muito farta, né? Muitas opções. E, então, eu concordo que seria um momento aí bastante saudável de aproveitarmos, né, esse momento. Enfim, quem sabe. Bom, então, voltando lá ao que a gente estava falando, da agenda de reformas, fizemos privatizações, acordos comerciais e o resto. E o cenário interno, né? O cenário externo. Hoje, o que acontece? A contaminação ainda crescente dos países emergentes, né? Então, se você vir, por exemplo, Estados Unidos está fora disso, né? Que não é emergente, mas está crescente. O país, por exemplo, Itália já decresceu, Europa já está decrescendo, mas os países emergentes, a contaminação ainda é crescente. Então, o que os países têm que fazer? Uma implementação gradual de programas de liquidez e crédito, que o Brasil está caminhando bem. Vamos ver depois como vamos pagar a conta, mas, na verdade, está sendo feita a lição de casa, né? O Fed, o European Central Bank, o Bank of England e o Bank do Japão, o Banco Central do Japão, todos estão fazendo na mesma linha. Para garantir a liquidez, estabilidade, garantia dos governos e funcionamento normal, né? Aí, o que precisamos? Precisamos ter foco dos emergentes na estabilidade financeira. Então, Chile, Colômbia, Hungria, Índia, Indonésia, Coreia, por exemplo, né? Então, tem que ter estabilidade.
É isso que nós temos que trabalhar e esses governos têm que garantir, né? Agora, a contração econômica, ela está sendo muito expressiva, mas agora já começa a mostrar alguns sinais de recuperação. O PIB, Produto Interno Bruto, começa a melhorar, porque teve uma queda. Depois, se vocês quiserem, eu tenho alguns gráficos aqui que a gente pode mandar para vocês depois. O Purchasing Managers Index, que eles chamam de PMI também, taxa de desemprego começa a se ver nos Estados Unidos, começaram a recuperar os empregos, e as vendas no varejo, inclusive no país, né? De modo, assim, muito tímido, mas as coisas estão começando a mudar, né? E a mobilidade crescendo gradativamente, né? Então, as pessoas já começaram a sair, então, as pessoas começando a sair, a economia começa a reagir, né? Reagir, sim. E aí, vamos falar um pouquinho do Brasil, né? A contaminação está disseminada, mas muito desigual no país. Então, esse que é vamos dizer, o problema do nosso país, ou, quiçá, em alguns, a vantagem. O Brasil tem várias realidades diferentes, né? Então, quando você compara o Sul com o Norte, a diferença é gritante, né? Então, você está vendo o que está acontecendo em termos de contaminação, por exemplo, Manaus, Amazonas, Pará, esse tipo de coisa. Então, é um desafio muito grande, né? E se vocês me permitem, eu acho que tinha que ter uma coesão, todo mundo junto, para botar esse país para frente. É isso que a gente precisa, né? Então, é um cenário muito desafiador para os países emergentes. O que acontece? O apetite para riscos está baixo, né? Então, se você comparar com as economias avançadas com as emergentes, o cara vai para avançar, né? Porque com o risco de apetite baixo, o cara vai lá para avançada, que ele tem uma pseudo-garantia, vamos falar assim, né? E a queda, como eu falei, queda expressiva no fluxo acumulado de capitais, maior que em todas as crises anteriores. Nunca antes nesse país, né? Nunca antes a gente viu essa queda no fluxo de capitais. E impacto expressivo nos preços de ativos financeiros, né? Quedas expressivas na bolsa do mundo inteiro. O Brasil sofreu mais em relação a outros países, mas ele vem acompanhando essa recuperação gradativa, né? Infelizmente. Antônio, eu posso só te contar um minutinho, que a gente tem algumas perguntas aqui, e eu gosto de... eu só estou cobrindo o tempo aí, porque tem a segunda parte, é mais importante, mas vamos lá, Fernando. Tá tranquilo. Eu tenho aqui, que eu acho que faz parte de colocar aqui, a Catarina, ela perguntou se você acha que temos que fortalecer a indústria nacional para impulsionar o crescimento do Brasil. Catarina, obrigado pela pergunta, eu tenho certeza que sim, né? Agora, a grande questão de $1 milhão é como fortalecer, né? Porque, na verdade, você está vendo uma oferta de crédito muito grande, e principalmente para as grandes empresas, porque é mais fácil para o banco. A grande empresa já tinha conta, ele vai lá e fala, estou precisando de uma linha lá de tantos milhões, o cara consegue. Então, eu acho, sempre sou adepto, eu acredito que a nossa indústria ela tem que ser fortalecida, sem dúvida alguma. Nós ficamos muitos anos aí sem investimentos, então a grande parte da indústria está sucateada, começou agora a melhorar. E depois eu gostaria também de ter um tempo para falar da indústria 4.0, que é o que vem aí. Então, nós temos que nos preparar para isso, né? Então, Catalina, respondendo a sua pergunta, com certeza. Legal. Obrigado, Antônio. Então, vamos seguir aí. A gente tem mais algumas outras perguntas que, quando a gente entrar na parte de pessoas, aí eu faço para você, tá? Algumas pessoas fizeram algumas perguntas aqui referente à gestão de pessoas, mas a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Obrigado, perfeito. A gente também está vendo uma depreciação
expressiva nas moedas. Ver o que nós sofremos, né? O dólar foi lá para a estratosfera, né? E o Banco Central do Brasil, você está vendo resposta forte e tempestiva, né? Então, os caras não estão dormindo, né? As coisas estão acontecendo. Então, tem programas para aumentar a liquidez e o capital, liberação de crédito, concessão maior em 2020, agora está arrefecendo um pouco, e concentrada, como eu falei, em grandes empresas, pela facilidade de risco menor. Pequenas e médias ainda têm dificuldades na obtenção, como a gente tem visto todos os dias nos noticiários, né? Só queria comentar, depois dessa queda acentuada na atividade econômica, que a gente viu março, abril, e abril, no fim de abril, a gente começou a ver alguns indicadores mostrando melhora. E a partir de maio, a produção industrial gradativamente começou a inverter, né? Começou a subir, o PMI da indústria e serviços, e o indicador de incerteza da economia, medido pela Fundação Getúlio Vargas, começou a baixar no final do mês de abril. Então, a incerteza está diminuindo. Melhora nos indicadores de confiança, nos setores de serviços, indústria, comércio, construção civil e consumidores, a partir de maio. Recuperação gradual nos gastos de alguns setores, tipo supermercado e afins, postos de combustíveis, materiais de construção, vestuário, calçados, veículos, peças e serviços, hotéis similares, restaurantes e cabeleireiros. Outro dia estava conversando lá com o Mauro, que trabalhou comigo na Nokia, ele é o CEO da Hyundai hoje. E ele estava falando, eles sofreram uma queda, né? E agora eles já têm novos lançamentos, estão fazendo novas projeções, só que não é também da noite para o dia que você vira a chave, né? Porque eu tenho amigos também, fornecedores de autopeças, então, vamos dizer, uma linha de peças que precisam de tratamento químico, né? Então, por exemplo, a empresa X quer comprar, só que a Y não está comprando, e para o cara ligar o processo químico dele, ele precisaria ter um volume de pedidos. Então, ele vai falar, eu sinto muito, eu tenho que esperar juntar todos para conversar. Então, é por isso o que eu estou querendo exemplificar é que essa coisa ela não vai mudar, vamos dizer, muito rápido, né? Ela precisa de um tempo para se adaptar, como todos nós temos que nos adaptar, né? E nós cadeia, né? É uma cadeia, né? O fornecedor ele não consegue atender o comprador não vai conseguir atender o consumidor final, então é uma cadeia, né? Que gira, né? É isso aí. Então, tudo para começar a girar a roda, a gente vai precisar pegar o motor, né? Esquentar o motor. Então, é isso que eu. Tem que ir devagar, né? Mas eu também concordo com você. As coisas estão começando a reagir. E é claro, com esse teu exemplo da roda, quanto maior é a roda, mais trabalho ela dá para girar, né, Mato? E o Brasil é uma big de uma roda, né? Tamanho astronômico. Então, para ele reagir, e até com todos os entraves, também todos os problemas que nós temos, então demora. Mas eu também tenho visto uma reação, assim, uma mudança, uma melhora também. E em pouco tempo, né? Vamos dizer que isso aconteceu em maio e nós estamos só em julho, né? Então, já houve uma melhora, ainda que pequena, né? Ainda que não é suficiente, ainda está muito longe do que nós precisamos, mas as coisas estão reagindo, né? Eu vou falar mais para frente, mas a palavra é resiliência. O Brasil e o brasileiro, ele é um povo resiliente. A gente está bem rapidamente, viu? Então, isso daí eu acho que é uma das vantagens aí do nosso país, né? O cara está lá, de repente ele já mudou, vamos olhar para frente. Então, é isso que eu acho. A gente tem um horizonte de grandes incertezas, mas a gente tem que ser otimista. E o país precisa da gente, né? Então, por exemplo, quais fontes de incertezas que nós temos? Perda de pessoas e capital, duração dos períodos de restrições de movimento,
que a gente está vendo, o cara abre, lockdown, aí agora vamos começar, e aumentaram os casos, vamos parar de novo. Então, essas recuperações que eles chamam de recuperação em W, né? Ela é complicada. Espero que isso não aconteça. Muito, apesar de a gente estar vendo algumas cidades, mas que o Brasil, em geral, nós temos que fazer essa recuperação em V, né? Inverter, começar a subir. Caiu, começar a subir. Muitos especialistas estão falando que a nossa recuperação vai ser em U. O que quer dizer? Que a recuperação ela é lenta e gradual, né? E V já seria começar a subir. Não, mas isso quer dizer... que W, né, Antônio? Ouvir muito melhor que W. Tá? Então, vamos para frente e vamos fazer tudo para que isso aconteça. Né? Então, a velocidade de recuperação da economia e tem riscos para a trajetória de inflação. Né? Os riscos baixistas seria nível de ociosidade elevado, prolongamento da pandemia com aumento das incertezas e poupança precacional, então todo mundo se retrai, não vou gastar, porque então aí a inflação cai, e os riscos altistas, quais seriam? Políticas fiscais que piorem a trajetória fiscal de forma prolongada, frustrações em relação à continuidade das reformas, então o cara já relaxa e começa... E efeitos de programas de estímulo creditício e de recomposição de renda. Né? Então, o Copom teve a reunião no dia 16 e 17 de junho, onde eles mostraram uma expectativa, a expectativa deles em relação à queda da inflação, né? E o que nós vamos fazer daqui para frente, né? E aí eu queria... eu tenho umas observações da Organização Internacional do Trabalho também. 95% dos países terão uma renda per capita mais baixa em 2020. Né? Isso é meio que esperado, né? Neste ano ainda não chegaremos aos níveis de emprego de antes da crise, né? Porque se você olhar o mundo como um todo, não é tão rápida a recuperação, então, infelizmente, nós ainda vamos ter problemas aí pela frente. Né? E o futuro? Né? Pergunta, alguém aí tem bola de cristal, inclusive com os espectadores? Seria de valor inestimável nesse momento, né? Então, se a gente tivesse, seria o que a gente... Ótimo. É o sonho de uma noite de verão, né? Mas, entretanto, nós temos que olhar para crises passadas, apesar de que essas já se mostram como sem precedentes, como nós já falamos. Mas algum aprendizado tem que ser extraído, né? E a retomada vai ser um longo caminho, né? E a gente está vendo que, ainda conversando com as pessoas, a retomada do consumo pós-Covid-19 vai ter comportamentos distintos nos diferentes setores, né? Então, a retomada, ela vai ser... Deixa eu só, que eu estou aqui com o meu roteirinho para não fazer besteira aqui, né? Enquanto você procura aí, Antônio, só um comentário, né? A gente fala de prever o futuro. Quem na área financeira, em qualquer área, quando fez o budget lá em 2019 para 2020, imaginaria que aconteceria tudo isso e colocou no budget o maior valor para a área de TI, ou colocou no budget... crescimento de vendas, né? Uma coisa então, agressiva. Assim, eu tenho certeza que ninguém conseguiu prever, conseguiu atender o budget. Nenhuma empresa. Fernando, eu acho que até alguns superaram o budget, porque tem alguns segmentos que acabaram tendo um boom aí pela infelicidade do momento, né? Por exemplo, a farmacêutica,
indústria de papel, eu tenho visto uns faturamentos aí fora do normal. Estão felizes, Exatamente. mas a maioria não, né? Indústrias químicas, de máscara, esses daí tiveram, eles também não previram no budget. Também não. Também não estava previsto no budget deles, né? Então, eu vejo que ninguém estava preparado para esse momento, né? Então, ninguém imaginava, né? Isso é uma coisa que é totalmente, graças a Deus, é atípica, porque se passasse isso toda hora, iríamos ter um caos mundial. Já estamos quase nisso, né? Mas é uma coisa muito atípica. Desestruturou muitas empresas, né? Antônio, enquanto a gente está aqui falando, eu vou trazer mais uma pergunta que eu acho que é pertinente para esse momento, que o Pedro, ele fez aqui para a gente, Pedro Augusto Filho. Boa noite, Pedro. Ele pergunta assim, com esse crescimento, né, exponencial do e-commerce, principalmente, que a gente está vendo nesse momento, o que você tem para falar para a gente? O que você acha? A gente está tendo crescimento, mas a grande maioria é de produto que está vindo da China. Né? Então, assim, nós estamos crescendo, mas com produtos importados. Eu diria que sim e não, né? Se alguém acompanha aí Mercado Livre, os caras devem estar indo sozinhos, né? Não diria que vem tudo da China, eu diria que muitas empresas conseguiram reagir. Eu vejo lá o pessoal da Amazon, por exemplo, está trabalhando sem parar. Empresas pequenas que nunca nem cogitavam em e-commerce se estruturaram rapidamente através de parceiros ou sozinhos, já estão trabalhando. Então, eu acho que no primeiro momento pode ser que a China seja favorecida em relação ao resto do mundo, mas eu acho que o e-commerce veio para ficar, e também não é só produto da China, porque você sabe, produto da China, você tem também os entraves aduaneiros, né? Então, não dá para trazer tudo. Quer dizer, a minha esposa comprou máscara da China lá, demorou 2 meses para chegar, porque não paga imposto, né? Porque vem no envelope, ninguém nem percebe. Mas a Marisa sabe muito bem como funciona. Eu também, no tempo que estava na DHL, a gente sofria muito lá com a fiscalização da FLAN. Então, eu acho que realmente é uma coisa, é uma realidade, mas não é uma coisa para a gente se preocupar. Exatamente. Bom, então, a recuperação gradual nos gastos de alguns setores, tipo supermercado, postos de combustível, como eu já falei, então a gente está vendo essa curva, vamos dizer, que ela está num ponto de inflexão, né? E como a gente falou, esperamos que seja em V. Aí eu queria falar, vamos dizer, 2 frases aí que eu acho importantes de figuras. O Louis Pasteur, ele falava assim, as chance favors the prepared mind, né? A chance favorece as mentes preparadas, né? Então, isso daí é uma realidade. E voltando ao que eu falei do generalista, eu acho que espero ter uma vantagem em relação a isso, né? E, por outro lado, o Rothschild, né, que se chamava Nathan Mayer Rothschild, viveu de 77 a 1836, que era um cara, primeiro milionário, acho que a gente tem notícia. Então ele fala assim, compre quando tem sangue nas ruas, quando tiver sangue nas ruas. E isso, por que eu estou falando isso, né? A empresa que tem liquidez, o cara que tem liquidez hoje, ele vai nadar de braçada, né? Eu acho que nós vamos ver uma onda de fusões e aquisições pós-crise. Muita gente já deve estar pensando nisso, como fazer, o que comprar, né? E queria também fazer uma menção a um economista russo de nome Kondratiev, né?
esse Kondratiev, ele imaginava que o mundo tinha ciclos, tudo tinha ciclos, né? Então tem o ciclo da... não, desculpa. E os ciclos, eles se originam por conquistas tecnológicas. Então, só para vocês pensarem, né? E depois alguém que quiser pesquisar ou se quiser conversar comigo, no fim eu vou te deixar o contato, porque é um tema meio, eu diria que apaixonante. O primeiro ciclo foi a mecanização inicial, que foi dos anos... E os ciclos, eles duram de 40 a 60 anos. A mecanização inicial foi de 1770 a 1820, quando a gente começou, você viu a indústria. E aí, o segundo foi quando vieram as máquinas a vapor e as ferrovias, que foi de 1820 até 1870, 50 anos. O terceiro ciclo foi eletricidade e engenharia pesada, 1870 a 1930. O quarto, a produção em massa e o Fordismo. Todo mundo já sabe do que estou falando. O quinto, a telemática, de 1980 a 2030, que é o que a gente estima, se a gente for na toada do Kondratiev. E o sexto, que é de 2030 a 2080, quilossat, né? Um grande ponto de interrogação. Mas a gente está vendo aí algumas, como eu falei, a indústria 4.0 e etc. Bom, e o ciclo dele, eles tinham 4 tempos, vamos falar assim: recuperação, expansão, esgotamento e crise. Então, se a gente fala do quinto ciclo que nós estamos nele, de 1980 a 1992 foi recuperação. Então, a coisa estava andando, estava recuperando. Uma expansão de 92 a 2005, um esgotamento de 2005 até 2018 e agora uma crise. E ela pode se prolongar, e a gente está falando aí que está até 2030, porque no ano que vem nós não vamos conseguir recuperar, ainda mais o Brasil, que teve anos aí que nós retrocedemos, né? Então nós estamos em recuperação, ia demorar, agora vai demorar mais, né? Então isso daí é só uma curiosidade, que muita gente não acredita no Kondratiev, mas eu acho que tem um fundamento no que ele falava, e está fazendo sentido se você fizer uma retrospectiva sobre todos esses anos, né? E aí, 20 anos para o futuro, né? De 2015 a 2018 é o esgotamento, de 2019 a 2030 a gente pode falar em crise, e de 2035 a 2031 até 2039, uma recuperação. E aí, rupturas tecnológicas, por exemplo, o pouso na Lua, naves tripuladas, turismo para a Lua, o Brexit, protesto, crise econômica, guerras comerciais que a gente está vendo, Estados Unidos e China, etc, etc, etc. E as rupturas tecnológicas com nanotecnologia, biotecnologia, medicina avançada, neuroergonometria, geração de energia, materiais de manufatura, energia dirigida e a tecnologia espacial. E a guerra de informação com a robótica e inteligência artificial, que é uma coisa que já está, a Tesla já está na terceira geração do carro dele, que já vai vir com o que eles chamam de ICT, né? Inteligência artificial embarcada. E aí o que a gente tem? Que é uma outra coisa que o Brasil precisa pensar: pesquisa e desenvolvimento, né? Pesquisa e desenvolvimento no mundo, por exemplo, os Estados Unidos é o que mais investe, né? A China, e ela vem em segundo lugar, bem pertinho dos Estados Unidos. E nós estamos lá e você vê, perdendo pessoas, porque os caras vão para fora, porque aqui não tem R&D. Então, é uma coisa a se pensar. E aí, plano de recuperação de curto prazo, eles vão existir,
O plano de longo prazo, que eu digo que é um novo plano Marshall, que é, se todo mundo lembra, depois da Segunda Guerra, né, os países vamos dizer, se desenvolvendo, o Japão levantou, começou com a orientação dos Estados Unidos, né, entrar na indústria automobilística. Eu tenho um exemplo aí, tem uma Forerunner 91, que é um tanque de guerra, não acaba, os caras faziam um carro que era para a vida inteira, então é um negócio inimaginável para a nossa época. E o que acontece? Com esses planos de recuperação, o custo do Estado vai subir, né? Porque todos esses empréstimos que foram dados, né? E compras de demanda reprimida também vão acontecer. Então, isso daí tudo vai ajudar. O que pode acontecer? Sendo fatalista ou super pessimista, o Estado quebrar, que não é o nosso caso, e uma recuperação lenta. Isso quer dizer, nós vamos ter uma década perdida, infelizmente, né? Então, eu não vejo como, por milagre, essa coisa acontecer, mas faz parte, nós vamos ter que trabalhar para isso, vamos ter que conviver com isso. Eu acredito, como eu estava vendo aí hoje uma conversa, as pessoas vão ter que fazer as contas de novo, né? Quem vivia de aluguel vai ter que apertar o cinto, quem vivia de salário também vai ter que... Os que conseguiram preservar os salários, os que não conseguiram, infelizmente, vão ter que amargar, mas a verdade é que todo mundo vai ter que apertar um pouquinho o cinto para a gente encarar o que vem por aí, né? O que em termos internacionais, o Ocidente, falando lá que o Pedro Augusto lá perguntou, né? O Ocidente vai reduzir as compras da China, a China vai sofrer, eu vejo assim. A China, vamos dizer, perdendo clientes, ela vai reduzir as compras do Brasil, né? Até um certo ponto, porque eles também têm que comer, e comida eles vão precisar, mas... E aí é o que a gente espera, que a crise seja em V ou em U, porque W vai ser... Não queremos ver isso daqui pela frente de novo, né? O que acontece? Com tudo isso, por exemplo, a China vai viver um período de estabilidade política, vamos dizer, aí já elucubrando, né? E usando a minha bola de cristal, pode ocorrer conflitos militares e até o fim do regime comunista, né? Mas isso eu deixo aí para umas outras discussões. Essa é a tua bola de cristal falando, né, Mato? Por toda a tua experiência, tudo que você estuda, toda a sua carreira e tudo mais, né? Então, é válido também. É uma probabilidade, né? Nós vivemos muitas vezes de probabilidades, né? Antônio, e seu comentário, ele veio de encontro aqui com uma pergunta que nós recebemos, né? Referente aí à exportação do agronegócio que impulsiona o PIB do Brasil, né? E existe uma projeção de crescimento de 2,5% comparado com o ano passado, né? Mas, porém, esses 2,5% ele era uma dependência muito grande com a exportação de soja para a China, né? O pessoal até pediu para você comentar o risco que nós corremos de ter uma dependência de exportação muito grande das nossas commodities, principalmente para a China. Eu acho, eu sempre achei que a gente nunca tinha que ter todos os ovos na mesma cesta, né? Mas a China era compradora, o Brasil era o maior produtor, vamos vender. Agora, eu espero, sinceramente, que a gente não tenha essa, vamos dizer, uma queda significativa nessas exportações. Porque, como eu falei, eles vão ter que comer. Num primeiro momento, a China está supercapitalizada, tem liquidez, então eu acho que não vai acontecer. Então, o que eu acho? Os nossos exportadores, eles têm que se preparar para procurar novos mercados e não ficar totalmente dependentes da China, né? Eu acho que talvez a gente tenha tempo para fazer essa reação, para ter essa reação. Vamos esperar, né? Vamos torcer para que isso aconteça e que a gente não sofra, porque senão nós vamos ter
que comer, vamos dizer, nós vamos usar mais soja do que a gente usava, né? O brasileiro vai ter que inventar um monte de coisa de derivados de soja. Entendi. E Antônio, nós estamos aí com quase 1 hora de live. Geralmente a gente vai ter ainda mais aqui uns 15, 20 minutos para falar, né? O que você acha da gente falar um pouco sobre aquele tema que você falou sobre a indústria 4.0? Eu acho que é importante. O que eu queria depois falar entre os perdedores potenciais da crise e os potenciais ganhadores, vencedores, né? Eu acho que isso daí é uma coisa que muita gente já deve estar pensando. Talvez todo mundo esteja na mesma vibe que eu, mas, por exemplo, os perdedores potenciais, que a gente está vendo isso, não sou eu que estou falando, a indústria automobilística no primeiro momento, né, construção civil e imóveis, a manufatura, serviços financeiros, educação, óleo e gás, aviação, coitados, estão sofrendo, né? Não sei como reverter, e turismo e lazer. Esses são os perdedores potenciais. E os ganhadores, a Marisa mesmo comentou, produtos farmacêuticos e serviços médicos, processamento de alimentos e venda de produtos alimentícios, no mesmo patamar, óleo e gás para poder retomar, então eles estão nos dois lados, agricultura e e-commerce, né? E o que eu falei, inteligência artificial, que é o que vai acontecer. Cuidados pessoais e saúde também. E por exemplo, eu estava falando aqui estava pensando com os meus botões, né? O que as fisioterapeutas vão ter que trabalhar depois dessa crise, né? Exato. E nutricionista, né? Porque o pessoal vai falar, pô, todo mundo vai querer fazer regime, né? Todo mundo fora de forma, de tanto comer, né? Ficar dentro de casa sem se movimentar. Nem todo mundo é privilegiado, né? O pessoal, tem gente que não saiu do apartamento todo esse tempo, né? Então, é uma coisa a se pensar. Mas voltando aí vamos dizer, se você me permitiu esses parênteses, a gente vai falar lá da indústria 1.0, 4.0, né? E depois eu queria falar também do novo normal, né? O que é o novo normal? Que muita gente está falando. Quase estava escapando aí. Eu sei que nós não temos muito tempo, mas o novo normal é o novo consumidor, o novo modelo de negócios, né? O novo escritório e a nova educação, né? É isso que nós temos que olhar para frente. Então, o novo consumidor são os produtos físicos e experiência, que é o que eles chamam de experience value, né? E a marca. Então, por exemplo, o shopping online, o branding, espaços de convivência e serviço. Isso nós vamos ter que nos adaptar para essa nova situação, né? O online shopping está totalmente ligado com a transformação digital, então muitas empresas que tiveram que emergencialmente fazer alguma coisa para essa transformação, aí já veio para ficar, vão ter que investir nisso. Os espaços de convivência e serviço, com segurança, acesso e exclusividade, vão ter que ser pensados. E o branding, né? O branding, que é o digital, trust branding e storytelling, vão ter. Então, tudo isso está ligado à resiliência, né? Então, nós vamos ter que usar essa palavra do momento. Tá? Aí, o novo escritório, ele vai ter um rotation office e um efficient home office. Quer dizer, é um escritório de rotatividade, com rotatividade, e nós vamos ter que investir em home offices eficientes, porque eu estou vendo aí, muitas empresas estão falando, olha, quando acabar, você não precisa mesmo vir trabalhar, nós vamos fazer uma reunião presencial, uma vez cada 15 dias ou mensal, eu alugo lá uma sala para a gente ter, e vocês vão trabalhar no home office. Só que, diferentemente do que dessa improvisação que houve,
né? Na maioria dos casos, o cara pegou um quarto lá da filha, ou um quarto sobrando no apartamento dele, teve que se adaptar, mas não tem todos os recursos. Muita gente fala, pô, se eu tivesse uma impressora, ou uma impressora melhor, se eu tivesse uma internet mais potente, né? Então, isso daí é a realidade. Eu vou te falar uma coisa, Marisa, nos anos de 2006, na Nokia, eles já tinham começado essa revolução. Quando eles mudaram para o escritório, quando a gente mudou para o novo escritório, tinha um lugar que ficavam os escaninhos. Então, eu falo, olha, você não precisa vir. Quando você vier, você pega o teu escaninho e pega uma mesa lá. Então, tinha mesa... É um lugar fixo, né? Então, é isso que ele é uma visão do futuro, né? Um checklist de um home office eficiente seria um computador com uma tela boa, né? Uma tela grande, como eu falei, uma internet de qualidade, proteção contra quedas de energia, uma printer boa e um lugar para você ter um file, né? E que hoje em dia está tudo na nuvem, né? Então, isso daí... eu acho... Desculpa, Fernando. A gente, inclusive, está fazendo para algumas empresas um trabalho de diagnóstico estrutural home office. O que a gente está fazendo? A gente pegou 3 pilares, a gente criou uma metodologia aqui de fazer um assessment e entender em 3 pilares a parte pessoal, a parte de infraestrutura e a parte profissional da pessoa, o quanto que esse profissional vai se adaptar ao home office. Porque é o que você falou, muitas empresas chegaram agora e falaram assim, a partir de agora, todo mundo vai para casa. Só que não perguntaram para o funcionário, nesses 3 pilares, se ele consegue se adaptar. Exato. Então, é uma coisa que eu até escrevi no LinkedIn ontem, se vocês olharem, sobre isso. Se a pessoa não se sentir confortável, no primeiro momento, ela vai falar, ok, eu vou. Mas o ano que vem, 2021, quando as coisas começarem a voltar para o office, essas pessoas vão pedir demissão e vão para outra empresa. Então, assim, precisa primeiro entender a pessoa, a mentalidade das pessoas. Né? Isso foi até uma surpresa, né, Fernando? Porque eu não tinha ideia que muita gente ia responder que não está adaptado, que não quer ficar, porque mora sozinho, fica depressivo, ou não sabe gerir o tempo, calcula mal, trabalha até mais tarde, enfim, acaba não tendo uma coordenação. Eu não imaginei que as pessoas tivessem esse desafio, né? E nós encontramos aí muita gente com essa percepção de que realmente não é bom o home office. Eu não imaginava ter tanta gente assim. Assim, teve 69% das respostas de uma pesquisa que nós fizemos, as pessoas estavam confortáveis em trabalhar home office. Estão nesse momento. Sim. A gente não sabe lá na frente. E quer dizer, então, o restante das pessoas já declararam que não querem trabalhar home office, que não tem condições de trabalhar home office. Então, assim, é um trabalho que tem que ser muito bem avaliado. Né, exato. É o normal, mas tem que ser muito bem avaliado. Fernando, tem um amigo lá em Portugal, que em Portugal voltou, né, para trabalhar. Então ele falou, vocês podem vir trabalhar, né? O cara foi trabalhar, chegou no escritório e falou pro chefe, olha, você me desculpa, mas eu não consigo mais trabalhar aqui no escritório. Eu vou para casa. Então, nós vamos ter que... Você vai ter que ser muito criativo aí, porque é caso a caso também, né? É caso a caso, tem que fazer um assessment para as pessoas, entender a necessidade de cada um. Né? Tem pessoas que se adaptaram super bem. Eu tenho amigos que... eu moro em Valinhos, né? Você está aqui em Vinhedo, está próximo aí. Eu moro em Valinhos. Eu tenho amigos que saíram, entregaram apartamentos em São Paulo e estão comprando ou alugando casas no interior. Eles não querem voltar mais para o escritório, então eles estão indo para um local que tem uma boa internet, uma boa estrutura, para ter qualidade de vida. Então tem de tudo. Tem de tudo, né? Exatamente. Então, aí está trazendo muitas surpresas, né? Então, qual que... Amato, só aproveitando que a gente está falando desse novo normal aí, você com essa carreira toda, né, maravilhosa, carreira sólida, obrigado, nesses últimos anos, qual que é a sua sugestão, de uma maneira assim, muito, muito geral, para as empresas, para elas se prepararem e para as pessoas? O que você acha que seria crucial
para as empresas e para as pessoas? O que elas deveriam se preocupar ou fazer? Essa é uma pergunta muito bacana, porque eu acho que gestão de pessoas, em primeiro lugar, porque o que acontece? A empresa está muito preocupada em faturar, né? Então, fatura e, às vezes, se esquece das pessoas. E hoje, o recurso humano ele vai ser cada vez mais importante. Então, investir nas pessoas, e outra, as pessoas também, elas vão ter que se reinventar. Então, agora, mais do que nunca, a educação é importante. Você tem que estar sempre estudando. Nunca deixar de estudar, sempre, principalmente, se preparar para essa digitalização que está aí, né? As profissões vão mudar, algumas mais radicalmente, outras menos. Com a vinda dessa inteligência artificial também, as coisas vão mudar. Então, eu acho que a gente vai ter que, as empresas, preparar, ou deixar as pessoas se prepararem e ajudarem as pessoas nessa mutação, ou nessa adaptação. Né? Eu acho que isso principalmente o que eu acho que tem que acontecer. E também porque não é uma coisa que vai vir, né, Amato? Já está aí. Então, as empresas já têm que se preocupar com o home office, fazer essa análise toda que nós daqui na Gluck estamos fazendo nas empresas. E também, a situação já está aí. Não adianta falar, em 2021 eu vou ver isso, vou rever processos, vou me preocupar com as pessoas e tal. Nós já temos que começar isso. Isso é agora. Eu tenho uma listinha aí, depois eu te falo, mas a ideia de sustentabilidade é muito importante também, né? Porque é uma palavra que a gente não falou, o pessoal pensa em sustentabilidade, é só o reciclável, nada disso. Não. O que acontece? De coisas, né? Se você pensar... Tem até a Isadora até colocou o tema sobre isso, né? Também investir em produtos sustentáveis, pensando que muitas das pandemias e novas doenças advêm da criação desenfreada de animais para o consumo. Aí vocês me permitem, a minha filha vegana falando, né? Eu sou nutricionista. Realmente é uma teoria que eu acho que não vamos entrar nesse campo, Fernando, senão nós vamos ficar a noite inteira, mas tem fundamento. Eu acho que tem fundamento, porque muita gente já falou que essa é uma das pandemias, outras virão. Então, a gente tem que evitar de qualquer maneira que isso se repita, meu Deus. Vamos trabalhar nisso. Então, o que a gente está falando desse desenvolvimento tem muito a ver com o que ela falou. Né? Nós temos que pensar, essa é a causa? Então, vamos trabalhar nisso. Não é possível a gente continuar e agora, tem uma coisa também que eu queria falar, o brasileiro tem memória muito curta. Então, nós que temos essa responsabilidade de manter isso vivo, né? A nossa responsabilidade é incomensurável de manter isso, falar, olha, não vamos esquecer, olha o que aconteceu, vamos olhar para frente, mas com essa preocupação, né? Então, e também tem coisas assim, conflitantes, né? O que a gente está falando? A tecnologia está indo para um lado, né? E a sustentabilidade manda para outro, porque é preservar o ambiente. Então, esse binômio, tecnologia e preservação, erradicação da pobreza, tudo isso tem que se colocar no mesmo balaio para a gente chegar numa equação que não é de fácil solução. Né? É uma pergunta que eu acho que todo mundo tem que se fazer. O que eu acho que essa ganância de faturar e ganhar dinheiro, ela tem que mudar um pouquinho. Só que tem que botar isso na cabeça dos acionistas, né? Porque muitas empresas tomavam ou tomam as decisões baseado no revenue que vão dar para o acionista. E eu acho que a empresa ela tem uma missão maior, que é preservar o mundo que a gente vive, né? E dar continuidade, vamos dizer, de uma maneira, como eu disse, sustentável, para que a coisa
você, os seus filhos, nossos netos possam viver com saúde, né, e uma vida digna. Sim, esse momento também é para as pessoas pensarem muito sobre isso, sabe, Amato? E não olhar só o número, quanto que fazer uma continha ao contrário, né? Na verdade, eu sugeriria. Vamos olhar realmente o futuro do país, o futuro né, nossos filhos e nossos netos e tudo mais. E não simplesmente o hoje, né? Se preocupar com o final da linha, ver quanto vai sobrar e pronto, né? Eu acho que essa pandemia... E a tua área, ela, vamos dizer, é a coisa mais importante. Então, aquele tempo de DP, né, Departamento Pessoal... 1912. Né? E tem algumas empresas, por incrível que pareça, que ainda estão nessa era lá do DP. Vai lá, vai pegar a folha de pagamento. Eles só faziam isso. Então, recursos humanos na acepção da palavra. Como nós vamos desenvolver e como nós vamos engajar nossas pessoas com a causa, né? Eu acho que o jovem, nesse ponto, ele tem essa visão. Eles já estão vendo isso, eles estão sendo educados. Eu vejo as amigas das minhas filhas, eu acho que eles já estão com essa mentalidade. Então, tem que manter essa chama viva, né? Sim, e, Fernando, rapidamente lá do Indústria 4.0, né? Que é a robotização, né? Então, todo mundo sabe, impressão 3D veio para ficar, agora está se desenvolvendo. Hoje em dia, o cara não tem nem mais um estoque de peças, muitas peças você pede, ele imprime na hora e manda para você, né? Então, isso aí é uma coisa que eu acho que ela veio e ela vai se desenvolver e vai ficar. Uma nova geração de baterias, né, mais resistentes. Então, o carro elétrico e muitas coisas vão vir nesse ponto para a gente parar de usar os combustíveis fósseis. E essa indústria e os processos também, né? Os processos vão ter que se adaptar. Então, o pessoal está falando, muitas pessoas vão perder emprego. Vão perder empregos de um lado, mas vão surgir novos empregos de outro lado, né? Sim. Então, eu acho que a gente tem que ter essa preocupação também, a maneira que nós estamos erradicando ou trocando emprego de pessoas por máquinas, criar outros para que a coisa tenha continuidade, né? Isso é um grande desafio que a gente tem pela frente. É o que estudos falam, né, Antônio? Que mais de 50% das crianças que estão no estudo fundamental não tem uma função, a função delas não existe ainda. Já falamos sobre isso, que mais de 50% não existe ainda, né? Será criada essa função. Antônio, uma última pergunta para a gente finalizar, né? Depois a gente entrar nas nossas considerações finais. Eu vou colocar aqui o Tadeu. Leme, ele colocou aqui uma pergunta, né, sobre o custo da instalação 4.0, né, para os pátios sucateados da nossa indústria. Será pesado, né, nessa mudança, né? Como se financiar em massa para a gente não ficar dependendo e sucumbirmos tanto da China? Eu vou mandar essa pergunta lá para o nosso ministro, né? O Paulo Guedes que eu diga, mas eu acho que vai ser um desafio realmente. Tadeu, aí, obrigado pela pergunta, bom amigo meu. Outro dia estava na live lá, eu participei lá na live dele, mas o que eu acho é que nós vamos ter que ter recursos e temos que ter recursos externos, porque, como eu falei, o Brasil vai ter que pagar essa conta, né? Nós estamos pagando, nós vimos uma mudança para o bem aí de alguns patamares de empresas, de famílias que é de extrema pobreza, com esse dinheirinho que pode parecer pouco, mas já deu uma alçada para elas. Então, nós vamos ter que procurar campos para poder financiar realmente. E tem que ter, as empresas têm que entender que elas vão ter que fazer isso, porque no passado sempre era tudo nas custas do governo, né?
Então, espera aí, vamos lá. Então, a empresa que está líquida, ela tem que investir nisso, porque senão ela vai sucumbir, né? Vai morrer. Uma coisa também que eu acho que não foi comentado, e é um pensamento aí, acredito que seja interessante, é o seguinte: nós já falamos sobre isso hoje. Existe uma dependência grande, principalmente da China. E não estou falando só de Brasil. Estados Unidos, totalmente dependente da China. A produção dos Estados Unidos está toda na China. E eles amargaram, né, tendo que comprar lá os ventiladores, lá, os respiradores da China, e ficaram, às vezes, esperando coisa que nunca havia. Veio porque a preferência era para lá primeiro, né? E nós sofremos as consequências. Então, e também, deixa bem claro, não vai ser um movimento imediato, da noite para o dia. Vai existir um êxodo, algumas empresas vão querer transferir as suas produções e vão gerar empregos. Por exemplo, falando dos Estados Unidos. O Brasil, infelizmente, a nossa mão de obra ainda é cara. Então, é isso que eu acho que a gente tinha que trabalhar nessa reforma tributária para poder trazer trabalho para nós, né? E aí o que vai acontecer? A China vai sofrer porque, por exemplo, a Apple é só na China. Nós temos uma produção de Apple aqui em Jundiaí, lá na Foxconn, mas o grosso está na China. A indústria automobilística, indústrias na China. E os Estados Unidos vai falar, não, agora eu vou começar a fazer para não ficar tão dependente, né? E isso é uma coisa que a gente tinha que estar preparado. Eu ouso dizer que a Índia vai ser uma das maiores beneficiadas. Por quê? Porque a mão de obra grande, mão de obra, né, uma população enorme, e mão de obra barata, e não tem esses entraves tributários que a gente ainda, apesar de tudo, tem. Então, os nossos governantes têm uma responsabilidade muito grande em mudar esse cenário. Espero ter respondido a pergunta. Excelente, Antônio. Nós já estamos chegando aí na fase final da nossa live, né, do prazo que a gente estipula. Eu gostaria de uma consideração final de vocês, tanto do Antônio quanto da Marisa, para eu finalizar e depois passar uma mensagem também para o nosso público. Então, Marisa, por favor, gostaria de uma consideração sua, né, referente ao tema, a tudo que nós aprendemos aqui, foi uma aula hoje que o Antônio passou por gente. Então, eu queria vocês não sabem a quantidade de pessoas escrevendo, agradecendo que eu estou vendo aqui nas nossas redes. Então, Marisa, por favor, a sua consideração aí para a gente depois passar para o Antônio e eu finalizar aqui. Primeiro, agradecer ao nosso mestre, né, Amato, obrigado pela aula. Eu acho que isso me remete muito, assim, um comentário que eu também fiz a semana passada, a riqueza que nós temos aqui, o nosso país, a gente tem que acreditar muito e lutar por ele, e ter essa visão estratégica aí de crescimento e tudo mais, e lutar muito por isso, sabe? E não só, como muitos brasileiros criticam, mas não tem noção da riqueza que é o nosso país. Porque você vai para outros países, quando vai a turismo, lógico que você só vai ver a parte bonita, né? Mas os outros países também têm a parte que não é tão bonita assim. E o nosso país, sim, com a corrupção e tudo mais, ele ainda tem muita riqueza, ele tem muito para oferecer, vide a quantidade de empresas que ficam de olho no Brasil para um crescimento, para poder investir. Quanto que eu escuto isso, sabe, Amato? É uma empresa desse segmento, europeia, americana, enfim, chinesa, de qualquer nacionalidade. A bola da vez é o Brasil. Eu quero investir no Brasil, mas fica um pouco de olho, qual é o momento ideal. Eu escuto isso bastante. Então, assim, não somos só nós brasileiros que enxergamos isso, as pessoas lá fora também sabem. E o quanto que a gente conversa com gringos também, né? E quanto que a gente ouve isso. O Brasil é uma riqueza. Quem dera eu poder morar no Brasil. Eu escuto isso bastante. Então, eu acredito muito que realmente é um país, e a gente vê isso, é um país rico. A gente tem que lutar, levantar nossa bandeira aí como brasileiros e patriotas. Eu acho que
depois dessa nossa aula aqui, mais uma vez, está provado que realmente é assim. Fico muito feliz de ouvir tudo isso. Obrigada, Mato, foi muito bom. Obrigado a você. Mato, vamos lá, uma consideração final que você queira passar para o pessoal. Pegando o gancho com a Marisa, eu sempre acreditei no país, eu acho que a gente tem muita coisa boa, e muito melhor do que a maioria dos países que existem, e é um país que tem 4 safras anuais. Eu quero que vocês me digam qual país tem essa prerrogativa. 4 safras anuais, pô. Nós não temos neve, não temos... Pô, então, temos que explorar isso, pô. Só que é o que eu falei, agregar valor ao que a gente produz. Então, o desafio, trazer capitais de fora, a Marisa falou que tem um monte de gente querendo vir, não sabe como, então nós 3 aqui, e eu me proponho, estou aqui à disposição para trazer empresas que eu já fiz isso, tenho o maior prazer em fazer, adoro fazer isso, e vamos tocar esse país para frente. Então vamos olhar, vamos terminar essa história aí logo, se Deus nos ajudar, essa vacina que saia rapidamente, para que a gente possa retomar e fazer esse país tomar o lugar que ele merece. Exatamente. Eu queria agradecer, aproveitar e agradecer para todos, toda a nossa audiência aí, e longe de mim, mestre, pô, eu acho que a gente... Uma coisa que eu queria deixar o recado para os jovens que nos assistem: aprendam sempre. A gente tem que estar todo dia aprendendo. Então, eu tenho uma sede de saber. Você não sabe, para falar hoje, eu fiquei olhando isso que aconteceu, tem algumas pesquisas. Isso daí é importante, né? Porque ainda mais do jeito que o mundo está mudando tão rapidamente. Então, é difícil acompanhar, mas aprendam sempre. Obrigado, viu, Fernando e Marisa, muito obrigado pela oportunidade. Estou aqui à disposição. Depois, quem quiser, tem o meu LinkedIn, Antônio Amato, fácil de encontrar, podem me mandar, eu terei o maior prazer em responder a todas as questões. E estou aqui à disposição para trabalhar também. É isso aí. Legal, Antônio. Eu agradeço muito pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pelo seu compartilhamento de conhecimento, que foi sensacional. Você trouxe aí números, você trouxe índices, você trouxe um conhecimento que poucas pessoas conseguem ir atrás. Então, é uma experiência de vida que é sensacional. Só tenho a agradecer pelo seu tempo e pelo que você nos passou nesses minutos aí que nós ficamos juntos. Marisa, muito obrigado, boa noite. Pessoal, eu queria agradecer a todos, eu gostaria de deixar aqui uma última mensagem de que nós montamos esse programa de lives para trazer para vocês um pouco de conhecimento, e sempre nós buscamos trazer pessoas com experiência, com uma bagagem aí para nos ensinar. Então, como o Antônio falou, conhecimento é tudo. Então, absorvam, compartilhem essas informações. Então, vocês que estão no Facebook, no LinkedIn, se você compartilhar, outras pessoas terão a oportunidade de assistir também. Então, compartilhem. Eu já coloquei aqui também o nosso blog, que todas as lives que nós fizemos até hoje, nós já falamos de temas diversos. Lá vocês podem ver também que assim, nós tivemos feedbacks super positivos. Então, no nosso blog, todas as nossas lives. Acompanhem a Gluck no Facebook, no LinkedIn, que sempre nós temos novidades. E eu vi muitos comentários aqui sobre a gestão, o que o gestor tem que fazer. Eu ouvi uma coisa hoje que eu achei muito interessante, Amato e Marisa, que eu queria compartilhar com o pessoal, que quando nós estamos num avião, em uma turbulência, o que nós aprendemos? Primeiro, a máscara você tem que colocar em você e depois nas crianças e outras pessoas. Então, nesse momento que nós estamos vivendo, é muito importante você que está em casa, você que está com dúvidas, cuidar de você. Cuide de você próprio. Então, a primeira coisa que o gestor ou qualquer empresa tem que fazer é cuidar dele próprio. Então, se você cuidar da sua saúde mental, sempre de você, depois os outros, eles terão o suporte em você. Então, esse é o principal, o principal ponto que eu tenho a passar aí para as pessoas. Tá bom? Então, gente,
uma excelente noite. Espero ter trazido para vocês aí informações boas, coerentes. Todo mundo, eu estou aqui agradecendo, falando sobre os seus comentários. Parabéns. Tenho certeza que nós tivemos um excelente público hoje. E aguardo vocês. Segunda-feira tem o Café com RH, que eu e a Marisa fazemos às 18 horas. E quinta-feira que vem não temos. Então, a cada 15 dias a gente faz o café e depois trazemos um convidado de quinta-feira. Então, já convido vocês para a próxima segunda para esse Café com RH que eu e a Marisa fazemos às 18 horas. Boa noite a todos, um ótimo final de semana e até a próxima. Até Tchau. mais. Tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite.